Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Quero deixar uma mensagem ao seu coração que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 15, do versículo 3 ao versículo de número 7. A palavra de Deus vai nos ensinar dizendo desta maneira: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada poderás fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara. Como a vara secará secará e os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirás tudo o que quiseres, e vos será feito. A palavra de Deus, ela nos ensina de uma tal maneira, tão simples, mas essa simplicidade ela tem que estar sobre nós, né? Muitas vezes nós não reconhecemos que estamos limpos. Jesus começa dizendo: vós estáis limpos pela minha palavra. E para nós saber que estamos limpos pela palavra de Jesus, nós temos que permanecer segundo a sua palavra. E muitas vezes a gente não quer se esforçar, não quer lutar para permanecer na palavra de Deus, como ele nos ensina e como ele nos tem chamado. Estais, versículo 4 ele diz: estais vós em mim e eu em vós, e a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim, né? É muito importante este versículo, porque ele mesmo diz, né, que se nós não estiver nele, não temos como dar fruto. E o nosso fruto só pode ser verdadeiro se tiver verdadeiramente encestado na videira verdadeira. E essa videira é Jesus. Quando nós vemos os dois versículos primeiro, né, do capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Então, quando ele cita, ele mesmo é a videira verdadeira. O pai é o lavrador, então o pai é quem cuida. E importante que no versículo 2 ele vai dizer: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todas aquelas que dê fruto, para que dê mais fruto. Aquela que dê fruto, para que dê mais fruto. Só que hoje, se nós for olhar nos dias atuais que nós estamos vivendo, os nossos frutos, os frutos de muitos, não está sendo compatível com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que o que faz levantar a ira de Deus é a nossa desobediência. E para nós dar fruto, nós temos que estar encestado na videira. A videira é Jesus. Lavrador é o Pai, Deus. Então, no versículo 5, ele diz: eu sou a videira, e vós as varas. Quem estáis em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Então, nós temos que ver quais são os frutos que nós estamos dando, se o nosso fruto é agradável a Deus. Porque se não for agradável a Deus, na verdade, para ele não é bom fruto. E aquilo que não é bom para ele é mesmo que não dê fruto.
então é lançado fora. E ele diz: sem mim nada poderás fazer. E quando nós para entender qual foram as obras de Jesus, as obras de Jesus foi amar aqueles que perseguiam ele. A obra de Jesus foi se esforçar cada vez mais pelos que perseguia, pelos que maltratava. A obra de Jesus era amar aqueles que se desfazia de si próprio, aquele que lhe desmentia, aqueles que disseram que ele tinha demônio. A obra de Jesus era amar esse tipo de gente. Só que nos nossos dias atuais, as palavras mínimas, menos do que as palavras que Jesus ouviu nos seus dias atuais, hoje ela levanta uma ira no coração do ser humano que ele não consegue amar, ele não consegue perdoar, muito menos se aproximar por causa de uma palavra que não se compara com as palavras que Jesus ouviu. E nós vamos ver que Jesus, no versículo 6, ele diz mais: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara seca, como a vara secará, e os colherá e lança no fogo e arde. Então é esses que também são lançados fora. Uma comparação bem importante. Então no versículo 7 ele vai dizer: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, a minha palavra estiver em vós, pedires tudo quanto quiseres em meu nome, e eu vos farei. E hoje a gente vê que nós somos tão vazios da palavra de Deus por não receber, que nós não vemos o efeito da palavra dentro do nosso coração, porque ele diz: tudo aquilo que tu pedir em meu nome, eu vos farei. E a gente vê muitas palavras de pedição, e a gente vê que não há efeito, porque a palavra não está dentro de você. A palavra ela está na sua boca, no seu coração, de jeito algum, de maneira alguma, porque a palavra de Deus ela vai nos ensinar em Isaías, capítulo 29, versículo 13, a qual está escrito: este povo me clama da boca para fora e me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós vemos que tudo isso hoje está acontecendo, a palavra continua se cumprindo. Mas no capítulo 29 de Jeremias, versículo 13 também, a palavra de Deus vai dizer: se tu me buscar de todo o coração, tu me acha. Então, para nós achar verdadeiramente Deus, nós temos que buscar de todo o coração. Temos que rasgar o nosso coração para que ele faça morada. E a palavra de Deus diz, no versículo 7, findando minhas palavras: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós, pedires tudo quanto quiseres e eu vos farei. Tudo será feito. E tudo isso nós vemos que Jesus ele dá um grande exemplo da palavra. Ele faz a pergunta: se vós estiver em mim. Aí pergunta para si mesmo, assim como eu pergunto para mim: será se eu estou em Cristo? Ou será se Cristo está em mim? Será se a palavra de Deus está em mim? Para que quando eu pedir em oração, ser respondido, ele atender? Então essa pergunta fica para nós. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Uma boa atitude para você, uma boa reflexão, que você passa a examinar a palavra, não passa só acreditar no que eu falo. Examine as escrituras, que quanto mais você examinar, você terá mais uma reflexão melhor, porque
talvez o que eu falo não é o suficiente, mas quando você examinar as escrituras, você vai ver que é completamente diferente. Você vai ler mais além do só da parte que eu falei. Você vai se aprofundar mais, né? Que Deus em Cristo se abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Uma boa tarde na paz do Senhor. Que Deus abençoe.